Agora vamos lá, o momento mais esperado do programa para muita gente pelo chat, né? Avaliando pelo chat. Franco, começa o recording aí para corte. Vamos lá, gente. Marçal. Bom, já que o Consta tocou nesse assunto da sabatina, vamos para ele então. Vamos ver como é que foi a sabatina do Pablo Marçal com Guilherme Boulos. A nossa equipe separou aqui um trecho com alguns dos momentos principais dessa entrevista. Quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí. Tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Então você não vai votar nem em mim, nem nele, não é isso? Cara, assim, o voto pra mim é ideológico. Eu não consigo votar nesse trem de menos pior. Eu vi uma pesquisa que saiu agora, que eu fico antenado, porque eu sou um cara analítico, eu fiquei assustado com os dois perfis. O tanto de gente que tá votando em você por não ter opção e o tanto de gente que tá votando no Nunes por falta de opção. É muito ruim a política desse jeito. E até, já que você levantou isso aí, é muito ruim a gente ter uma postura de sempre ter o menos pior na política. Meu coração foi lavado, sabe? Eu acho que eu quebrei o pau mesmo. Você viu, né? Eu não gastei dinheiro público, você foi o que mais gastou. E eu, Pablo, vi toda essa situação, a gente quase chegou ali, né? Mas eu confesso que é muito ruim, sabe? A gente vê uma política onde o menos pior pode ganhar. Deixa eu te falar, é um negócio que eu sempre quis perguntar para um comunista. O que é Foro de São Paulo? Em poucas palavras, né? O Foro de São Paulo foi uma entidade que se formou com vários partidos e organizações de esquerda da América Latina, chama Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi em São Paulo, aqui, para discutir a atuação comum, como a direita tem, os seus organismos internacionais, o sei lá, o CEPAC, né? Tem uma conferência aí que a direita faz. É natural, cara, que numa democracia, tanto os partidos de esquerda se juntem para discutir em comum, como os partidos de direita se juntem. Isso é o Foro de São Paulo. Guilherme, que Deus tenha piedade de São Paulo. Você já sabe que meu voto você não tem. E foi respeitoso, eu já disse aí. Que Deus abençoe São Paulo, que as pessoas estejam iluminadas, que vocês não desanimem na hora de votar. Vou falar mais alguns poucos minutos aqui, que eu vou dar uma aula. Também sou professor, eu tenho uma aula para dar agora em seguida. Já que o Ricardo não vai aparecer, eu vou ligar no celular do prefeito. Se ele não atender, eu e o Guilherme, a gente foi o único candidato da disputa dos 6, 7 primeiros ali, que eu nunca chamei no WhatsApp, nunca tive conversa com ele. Isso aqui para mim é novo, tá entrevistando ele, para vocês entenderem. O Brasil precisa de diálogo, o Brasil precisa de perguntar de fato, né, as pessoas, não precisa ter esse rancor, essa raiva na política. O Boulos, ele já sabe que meu voto não tem, e o Ricardo, por não aparecer, também não tem meu voto, né? Então, eu coloquei algumas condições lá, eu liberei o eleitorado para fazer o que bem entender. Eu não sou dono dos votos, as pessoas confiarem em mim no primeiro turno e elas, né, cuidam da própria vida a ponto de saber o que elas podem fazer. E aí, Jorge Serrão, qual balanço, Serrão, desse evento de hoje, dessa live? Pelo menos o que eu estou vendo aqui nas redes sociais é de lado a lado que os dois saíram meio chamuscados, né? O Pablo Marçal criticado por muita gente por dar espaço ao Boulos, o Boulos criticado pela própria militância por dialogar com alguém como o Pablo Marçal. Parece que foi o tal do tempo ganha-ganha, parece que esse foi o perde-perde. Será, Serrão? Com todo jeitinho disso. Tem aquela máxima de que um acordo é bom quando é legal para ambas as partes. Essa sabatina, ela foi uma porcaria em seu conteúdo e uma droga para ambas as partes. Foi muito ruim para o Pablo Marçal e para o Guilherme Boulos. Você olhava os comentários, eu perdi hoje 1 hora do meu dia vendo isso e eu fiz questão de assistir por um site da turma do PT, que é para eu poder ver o que eles estavam falando lá. Olha, eles estavam numa torcida flamejante pelo Boulos, eles mobilizaram-se em favor do Boulos, mas a gente via ali pipocando uma crítica ou outra à postura do Boulos, está ali meio que entrando num jogo arriscado do Marçal. Nessa conversa de hoje, o que ficou claro? Marçal confirmou que o plano dele é realmente ser candidato a presidente da República. Deixou isso ali anunciado. E isso desagradou, no geral, a turma bolsonarista que estava assistindo. Foi mais uma pancada que o próprio Marçal deu nele mesmo. E o fato de não ter tido ali uma contundência maior, por acordo que fizeram antes de fazer essa sabatina, para um bater no outro, Boulos e Marçal foram personagens que não combinam com a realidade de ambos. Ambos são de ofensiva. E hoje pareciam duas pessoas assim, muito calmas, muito tranquilas, um perfil assim de quem estava concorrendo para a presidência do céu, só que vestido de demônio.
Isso aí o pessoal não acredita mais nisso, não. E você, Fabi, o que achou? Jogo de comadres. Eu não vi, o Serrão, sou sincera, eu não tive essa vontade de perder o meu santo tempo de ver Boulos e Marçal. Gente, vocês vão me perdoar, mas estou sendo muito sincera. Eu vi assim, como a gente está vendo aqui, né? Flashes, corte nas redes, e essa parte que a gente acabou de mostrar, eu acho tão interessante que as pessoas se revelam, né? Veja, o Marçal, ele vai perguntar, quantos anos você tem? Aí a pessoa responde, ele fala dele também. Aí ele não sei o que, mas eu também sou professor. Existe sempre essa tentativa dele mostrar o que ele é, mesmo quando não é ali, ele não é o centro da atenção. Eu preciso falar uma coisa, Brown, porque eu estou sofrendo muita retaliação, porque pensaram, sei lá como, me colocaram naquelas listas que eu apoiava o Marçal. Eu nunca apoiei, que nem o Constantino aqui fala, analisar pessoas, eu já tive um posicionamento diferente em relação ao Marçal, porque justamente eu entrevistei ele na Jovem Pan lá em 2021, junto com o William Travassos. E ali eu já pude perceber o que a gente está vendo agora do Marçal. Então, para mim, não era algo assim, e realmente eu acho que ele está jogando pesado. E jogando pesado porque ele está achando que esse eleitorado vai crescer e que vai ser forte o bastante para ele entrar com tudo aí em 2026. Pode ser que isso aconteça? Pode, gente, porque no Brasil pode-se tudo. E a gente nunca pode fechar a porta totalmente para um candidato, porque sempre, o que ele falou aí que ele não gosta, que tem sempre o menos pior, desculpa, mas isso é desde que no Brasil nasceu como república, sempre o menos pior. Raríssimas vezes eu saí de casa com vontade para votar, né, com grande vontade para votar. Então, é assim que é e não vai mudar isso subitamente. Então, vai que ele concorra com alguém muito assim, ele será uma possibilidade, como foi considerado no primeiro turno. Se fosse ele, o Boulos, eu iria votar nele. Então, gente, eu acho que aí dá para mostrar muito bem. E não é o primeiro tiro no pé que ele deu na própria eleição, tem o negócio do laudo, sendo falso, verdadeiro, não importa, gente. Aquilo foi um tiro no pé dele mesmo. E essa também agora, né, de fazer isso e ainda ficar provocando lá o Nunes, falando que ele é covarde. Por que o Nunes iria? O Nunes está muito na frente. Por que ele ia se arriscar? Aí com 2 candidatos, um deles saiu perdedor. Desculpa, Marçal, mas é dura verdade. Mas você é o perdedor, ficou em terceiro. Então, não tem porquê. Então, realmente, né, eu acho que as coisas são colocadas e ser faladas desse jeito. Vamos ver se a galera entende dessa vez, se eu não fui clara. Hein? Ai, ai, ai para vocês. E só antes de passar, Consta, deixa eu trazer aqui a informação que o pessoal mandou aqui para a gente no grupo, que é a confirmação de que a ação que está acontecendo nesse momento no Irã é sim das Forças de Defesa de Israel. Isso foi confirmado no perfil oficial das Forças de Defesa de Israel agora há pouco, nessa postagem que diz o seguinte, eu vou ler aqui a tradução em português. Em resposta a meses de ataques contínuos do regime do Irã contra o Estado de Israel, neste momento as Forças de Defesa de Israel estão conduzindo ataques precisos contra alvos militares no Irã. O regime do Irã e seus representantes na região têm atacado Israel implacavelmente desde 7 de outubro, em 7 frentes, incluindo ataques diretos de solo iraniano. Como qualquer outro país soberano do mundo, o Estado de Israel tem o direito e o dever de responder. Nossas capacidades defensivas e ofensivas estão totalmente mobilizadas. Faremos tudo o que for necessário para defender o Estado de Israel e o povo de Israel. Volto aí contigo, Consta. Bom, em primeiro lugar, Am Israel Shai, né? I stand with Israel, todo direito de defesa. Espero que mande ver nos ayatollahs xiitas. Agora vamos lá, o momento mais esperado do programa para muita gente pelo chat, né? Avaliando pelo chat. Franco, começa o recording aí para corte. Vamos lá, gente. Marçal se revelou manipulador, picareta, enganador, né? Bom, eu nunca fui Marçal, como alguns dizem. O que eu fiz foi dizer que o Nunes é um candidato tucano, ruim. Acho que o Bolsonaro errou nesse aspecto de não colocar alguém de direita em São Paulo, como, por exemplo, o Salles, né? Mas, tudo bem, tucano, não queremos a volta da estratégia das tesouras, queremos alguém contra o sistema. O Marçal apareceu neófito, com todo mundo desconfiando, com muito direito e legitimidade à desconfiança e às ressalvas, porque coach, papinho, muito sedutor, mas comportamento dúbio. Há 2 anos atrás estava lá com o Alexandre de Moraes, né? Então, um sujeito que não
não tinha o pedigree de direita como tem o Salles, que está há 18 anos nesse troço, no Endireita Brasil, né? Então, falamos, olha, o fenômeno antissistema está vivo. O Marçal chegou sem partido, chegou sem TV, sem recurso, e teve a mesma votação dos outros dois. 28, 29, mesma ordem de grandeza. Isso é um fenômeno impressionante, porque ele adotou a narrativa que a direita queria. Então, veja só. E mesmo assim, com muita gente desconfiando dele, com toda a razão, como eu coloquei, sempre, pode pegar todo o Braddock Show. Sempre falei, todo mundo tem direito de desconfiar desse cara. Mas o discurso está bonito, está chacoalhando o circo, chamando comunista de comunista. Foi ou não foi? Essa foi a análise. E por esse fenômeno e essa postura, ele teve 28%, mesmo dando um tiro no pé, com esse negócio do laudo. Não fosse isso, talvez fosse ele e o Boulos hoje no segundo turno. Talvez. E o Tucano, apoiado pelo Bolsonaro e pelo Tarcísio, acima de tudo, estaria fora. Isso é um fenômeno impressionante que a gente tem que absorver, aprender, refletir. A Cris Grammel furando a bolha em Curitiba, por exemplo, sem partido, sem nada. Tá. Aí ele vai lá e quer ser educado, e democracia é diálogo com um comunista que ele esfrega a carteira de trabalho na cara. Um invasor de propriedade. Eu não quero ser cordial e ter um debate civilizado com o Dirceu. Eu quero prender o Dirceu e proteger minha carteira. Então, ele pareceu o Geraldo Alckmin, que disse que o Lula quer voltar à cena do crime. Quando alguém na Rede Morta perguntou por que você mudou em relação ao Lula? Aquilo lá é canelada de campanha. Então, o Marçal é um farsante. Então, é um discursinho. Anticomunismo para ele é uma estratégia de campanha. Tudo bem que ele falou, não vou votar em você, meu voto jamais terá. Né? Mas o Nunes também não, está ressentido com o Nunes. Eu sou totalmente contra voto nulo no segundo turno. Totalmente contra. Realismo, Marçal, é votar no menos pior, sempre. Tanto é que a direita órfã de candidatos de direita sempre votou em tucanos. Com muito desgosto, mas era tucano ou petista. Então não tem esse papinho, não tem esse papinho. Voto nulo é absurdo em São Paulo, porque do outro lado tem um comunista invasor. E eu falei isso desde o início. Eu falei, muita gente que está subindo o tom vai se ver no segundo turno numa situação difícil, porque tem que ser o anti-Boulos. Eu deixei isso claro. O voto em São Paulo é impedir o comunista de ser prefeito de São Paulo. Volta a fita, está tudo dito lá. Pois bem, o que o Marçal quis com essa entrevista? Que ele é narcisista, né? É tudo dele, como a Fabi apontou. O que ele quis? É muito óbvio entender o que ele quis. Está aí no começo desse vídeo que a gente mostrou. Ele quis se colocar como o cara de direita pós-Bolsonaro, como o Boulos é o cara da esquerda pós-Lula. Vamos ficar 30 anos eu e você no embate, direita e esquerda. Ô, Marçal, tem que combinar com o eleitor. Tem que combinar com a direita. A direita não quer gente que trata assim comunista, não. A direita não quer gente que fala que vai fazer acontecer e depois, né, dá um tiro no pé de bazuca nos 45 do segundo tempo e afunda uma eleição. A direita quer gente que tenha pedigree de direita, convicção nesses valores, nesses ideais, combata o sistema e o esquerdismo com firmeza e que tenha estratégia, porque vencer é importante. Né? Senão a gente fica só esbravejando nas redes sociais e aí é difícil. Então, meus amigos, o Marçal ter se revelado isso aí não faz do Nunes um ótimo candidato. Eu não consigo entender quem olha a política por esse fla-flu patético. É um fla-flu patético. Né? O Bolsonaro estava certo, o Kim Paim, pede desculpa para o Kim Paim. Por que tem que pedir desculpa para o Kim Paim? Vocês acham realmente que o Tarcísio com o Kassab e o Nunes representam a salvação da direita? Quem pensa assim, meus amigos, entrega logo a chave do país para o sistema. E tenta fugir antes, que vai ficar ruim o negócio. Já está ficando. Né? Então, o antissistema é um movimento de direita necessário no país. Não pode contemporizar com o STF, não pode ir para Gilmar Paluz elogiar os ministros do Supremo, como o Tarcísio fez. Não pode fazer isso, não pode. Hoje nós temos uma prioridade: restaurar a democracia no Brasil. Eu uso o Marçal como um exemplo a meu favor. Um cara cheio de dúvidas, ex-coach, em pinta de picareta, faz um discurso bonito, peita os comunistas, esculacha os jornalistas militantes
e consegue, mesmo com o tiro de bazuca no pé aos 45 do segundo tempo, chegar lá, embaralhar tudo com 28, 29, 29. Agora, imagina o Salles, imagina o Marcel Van Hatten, se fosse paulista, a Cris Grammel. Agora, imagina isso. Então, não venham me dizer que isso é um argumento pró-Nunes e vamos tucanar, e é isso mesmo, e o Kassab não tem jeito. Não! É o contrário, é antissistema com gente firme e nas convicções antissistema, não com o Marçal. Esse é o ponto. Oi, Serrão, já te passo também, Fabi. A estratégia de hoje do Marçal ficou claríssima. Ele usou esse programa de hoje para se promover. Mas promover em que sentido? Ele anunciou que é candidato à presidência da República, certo? E aí, nessa que ele foi condescendente com o comunista e também seria condescendente com aquele que ele chamou de ladrão, que foi o caso do Nunes, isso aí está mostrando que ele poderia ser o quê? Aquele candidato de centro bonitinho que Gilberto Kassab está querendo para a próxima sucessão presidencial. Entendeu? Ele tentou se credenciar como esse personagem que não existe no Brasil. Aqui é o seguinte, ou você está a favor da bandalheira que está sendo praticada, ou você é contra ela. O centrinho não tem vaga para o centro, pelo menos nessa próxima eleição. Pode ser que em outra mais lá adiante tenha, mas para essa próxima não tem, não cabe esse candidato que estão querendo inventar. E Marçal, abusando da marquetagem, está querendo se credenciar para isso. É uma missão impossível. É mais fácil, se quiser uma candidatura à presidência com esse perfil, chamar Tom Cruise. Ele talvez seja mais categorizado para isso. E só antes de devolver, Fabi, deixa eu reforçar aqui o pedido por likes. Estamos aqui com 23 mil espectadores e só 6.200 curtidas. Então, cerca de um quarto aí, menos de um terço de telespectadores assistindo a gente e que curtiram, 6.200 curtidas só. Então, vamos subir esse número aí, gente. Contamos com você que está aí do outro lado, vai deixando likes. Você que está vendo pela televisão também, abre uma segunda tela, corre lá no canal do Bradock Show e deixe a sua curtida. Vai lá, Fabi. Eu preciso fazer, não sou advogada do canal do Bradock, mas eu preciso dizer algo. É importante que as pessoas observem o seguinte, que nós tivemos opiniões divergentes, como é o normal, né, de um país livre, do que a gente prega de verdade, que são as liberdades. Então, gente, não adianta também, a gente está vendo algo que me incomoda bastante, não sei se é orgânico ou não, mas o tempo dirá, de um ataque que parece premeditado, inclusive aqui ao canal Bradock. A gente sabe que para fazer esse trabalho aqui precisa de muita valentia. Então, eu precisava falar a respeito disso também, tá, gente? Porque, como vocês viram, a gente apoiava ou não apoiava de maneiras diferentes, mas sempre sobre o mesmo prisma, porque isso nos norteia inclusive, os princípios, né? O pessoal tem nos chamado de direita pé na porta, umas coisas assim, bem pelo contrário, gente. Nós somos, acima de tudo, cristãos. Então, se nós somos cristãos, a gente não coaduna com o sistema de coisas erradas. E é preciso, sim, essa coisa de sempre ceder para ver, então, se algo melhora, a gente precisa relembrar que a nossa história é recente. O presidente Jair Bolsonaro ficou 4 anos no poder, sempre com a possibilidade de impeachment. Quanto foi cedido, infelizmente, porque teve a via do judiciário para fazer isso se tornar uma ameaça real em tempo integral dos 4 anos do presidente. Ele saiu do poder e agora é prisão. Veja, a ameaça é a mesma, os personagens são os mesmos. Então, nós temos que realmente pensar como pessoas boas, em forma geral, que somos com defeitos, em saídas justas, éticas e morais para nós. Agora, não me venha, gente, com argumento de gabinete. Não me venha com argumento de gente que vai ganhar um cargo, seja na prefeitura, seja a manutenção aí de algum cargo no governo ou federal, ou governos estaduais. Não me venha com esses argumentos de marqueteiro tucanista, de que não é preciso negociar nada, o pessoal precisa entender uma coisa. Todo político atualmente no Brasil quer ser o Jair Bolsonaro pela força popular que ele tem. Não ao contrário. O Bolsonaro já rompeu nesse sentido, porque ele foi um presidente sem partido, ele ficou sem partido, ele deu
tchau para o PSL, continua governando sem partido. Então, os caciques partidários, de uma forma geral, e esse tucanismo, que também está bem irritante, precisa entender que é o inverso. É o Bolsonaro que tem a força. É essa galera que tem que se adequar ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, não o inverso. Então, é isso que eu tenho chamado muita atenção em todos os meus comentários, e é isso que eu ainda priorizo. Por quê? Nesse sistema de coisas, está muito claro. Eu não confio nesses novos aí que se apresentam, e esse joguinho aí, por exemplo, de Marçal e Kassab. Quem vai poder descartar? Eu jamais, tá? É bem a cara mesmo. Mas nós, brasileiros, precisamos sair disso, desse ciclo de derrota. Então, vou deixar bem claro esse posicionamento, porque sim, eu acho que a gente precisa ajudar, como população, como cidadão, a fazer esses caciques partidários entenderem que essa força popular, que é genuína, que o Bolsonaro tem, ela que deve pautar o debate e não o inverso.